É isso. Pessoal, o lance é o seguinte, a gente começa o programa, estreia o programa no dia em que está tudo acontecendo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora, será sempre assim, né? Há muito tempo é assim no Brasil, todo dia as coisas acontecendo e a gente vai aqui nesse programa dando conta de tudo. Queria propor aqui para vocês, a título de inauguração dos nossos trabalhos, a matéria PEC da blindagem, altamente tóxica. E aí a rapaziada começa a querer tirar o corpo fora, né? Agora, o último é um dos pais da criança, Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Agora tem a tal federação União Progressista, junto com União Brasil, e estrearam a PEC da blindagem, fizeram ela passar na Câmara daquele jeito, com voto secreto, antirregimental. Aí vieram as manifestações de rua de ontem, muito fortes, francamente anti-bolsonaristas, e agora a turma começa a querer recuar. A notícia é de que Ciro Nogueira propõe uma PEC da blindagem que não seja da blindagem, que cuide apenas das prerrogativas dos mandatos, aquilo que não está em questão. A imunidade parlamentar não está em questão, a imunidade para dizer, para exercer o mandato. Isso nunca esteve em questão, mas agora vocês viram aí, estão querendo reformar isso. Você viu, Ivan Brandão? É isso. Andreasa, sei lá, um mar de arrependimento, né? Que pairou sobre os nossos parlamentares em relação à tal da PEC da blindagem, que ganhou vários nomes por aqui, pelos nossos ouvintes, e alguns impronunciáveis a essa hora da tarde nesse jornal Família. Mas é engraçado, e eu acho até que a Michelle vai falar disso depois. Daí você falou aí da toxicidade da pauta, né? Muito engraçado que depois de tanta pauta tóxica, que inclusive ensejaram movimentos, né, por todas as capitais, e a gente viu ontem, algo que não dá para desprezar, haja uma onda de arrependimento e que de repente agora o pessoal não quer mais nada tóxico, né, na Câmara dos Deputados. Demorou, estamos em setembro, gente, acabando setembro, né? Tá na hora de olhar para outras pautas, Michele. É isso, e justamente foi hoje essa declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, falando que vê um momento de tirar da frente as pautas tóxicas, como se a gente, né, de alguma forma, tivesse colocado pauta tóxica. Eles mesmos colocam, eles mesmos trabalham essas pautas, eles mesmos enrolam, né, e estendem essas pautas. O Hugo Motta participou de um evento hoje aqui em São Paulo com representantes do mercado financeiro, foi quando ele deu essa declaração, e ele falou ainda que a semana passada foi a mais difícil da Câmara. Vamos ouvir aqui esse trechinho. E agora é chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas. Talvez a Câmara dos Deputados tenha tido, na semana passada, a semana mais difícil e mais desafiadora. Mas este presidente aqui que vos fala, nós decidimos que nós vamos tirar essas pautas tóxicas porque ninguém aguenta mais essa discussão. O Brasil tem que olhar para frente. Nós temos que começar a discutir aquilo que realmente importa, que é uma reforma administrativa, que é essa questão do imposto de renda, que é podermos discutir a segurança pública, que é termos uma pauta de entrega à sociedade. Eu penso que é isso que o parlamento tem que fazer, e mesmo nessa tela tão desafiadora, eu penso que nós temos conseguido produzir e precisamos olhar para frente nessa nova perspectiva de inaugurarmos uma agenda que saia um pouco dessa dicotomia que em nada serve ao país e possamos dar um passo na discussão daquilo que verdadeiramente importa para a nossa população. Eu só fiquei com uma dúvida, Gente, isso aí Andreasa. é maravilhoso. Eu só fiquei com uma dúvida. Tirar da frente a pauta tóxica aprovar toque de caixa ou tirar da pauta mesmo, hein? Porque também aprovar Michele, toque de caixa você tira da frente, né? Você tocou no ponto aí. Parece que fomos nós que colocamos essa pauta na frente. Foi ele que colocou. Por que a Câmara votou na semana passada a PEC da blindagem? Em função de um acordo que um dos tutores dele, Hugo Motta, Arthur Lira, firmou em troca da devolução do parlamento, quando fora sequestrado pelo bolsonarismo. Em troca disso, se votaria a PEC da blindagem, que seria, aí segundo o bolsonarismo, condição sine qua non para que se pudesse avançar em outras pautas, entre as quais a pauta da anistia. Então, essas questões tóxicas, quem as apresentou foram eles, Hugo Motta. Aliás, ele retoma algum poder, é um presidente da Câmara fraco, mas ele retoma algum poder exatamente porque fez andar esse troço, porque cumpriu acordos. Então nós não temos nada a ver com isso. E agora, olha que coisa curiosa, ele vende a ideia de que
quis votar rápido a PEC. Vocês perceberam isso? Quis votar rápido a PEC da blindagem porque seria uma forma de passar a bola para o Senado. E aí o Senado que se vire e eu aqui limpo os meus caminhos para poder avançar. Nós estamos no final de setembro, para poder avançar nas pautas positivas, que são aquelas para as quais talvez não dê tempo. Tem muita coisa até que eu acho ruim, tá? Mas tem muita coisa de proposta, de matéria pública a ser votada, que vai ter de ser votada nessa correria de final de ano. E aí com aquela negociação, é bom para todo mundo, libera bilhões e bilhões e bilhões em emendas parlamentares. Então, vamos botar as nossas barbas de molho. O lance é que o bolsonarismo associou a anistia, que já é tóxica per si, porque ninguém no mundo real está preocupado com isso, associou a anistia à PEC da blindagem. Agora a PEC da blindagem tóxica contaminou de vez a PEC da anistia e eles não sabem o que fazer. Essa semana promete, parece que vai ter um dia D aí na quarta-feira. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse programa. Vamos, só rapidinho, Andreasa, e é meio que mentira, né, dizer que vai limpar a pauta tóxica agora que a gente resolveu, porque é como se a Câmara não precisasse mais falar sobre esses assuntos, que vão ser alterados no Senado, por mais que a PEC da blindagem, por exemplo, uma delas, lá no Senado Federal não tenha a mesma velocidade e os senadores torçam o nariz, ainda que a base mais aliada do ex-presidente Bolsonaro diga que não, ela vai caminhar, não vai ser com a mesma velocidade, o voto secreto no Senado não deve passar. E aí ele volta para a Câmara. E aí o Hugo Mota faz o quê? Fala, não, eu disse que não tem mais pauta tóxica aqui hoje, então não vota nunca. Então isso é algo também para a gente ficar de olho. Mas lá no Senado, se alterar o texto, ele volta para... As duas casas precisam estar em consonância, né? Seja para o bem, seja para o mal, entre muitas aspas, né? E tem o lance da anistia, só para a gente lembrar, o relatório ainda não foi apresentado, a gente não sabe que anistia é essa que vamos votar. Né, que o Brasil vai já votar. Mudou. Eles aprovaram uma urgência sobre um texto carcaça do Marcelo Crivella, que todo mundo sabe que não presta de nada. Foi só para botar na frente. Então, o relator Paulinho da Força, que eu chamo de Paulinho da Dosimetria, agora vai apresentar um substitutivo, um texto novo, que é uma proposta em tese de anistia sem anistia, né? Uma anistia que na verdade muda o peso das penas para os crimes tipificados ali, para os condenados do 8 de janeiro, do movimento golpista, que não incluiria Bolsonaro, que não incluiria Jair Bolsonaro, e ainda vamos ter a reação do bolsonarismo, que quer a anistia ampla, geral e restrita. Então, Hugo Mota, filho é teu. E os acordos dele que geralmente também andam meio errados, assim, né? Ele faz acordo com os dois lados, e a gente viu isso na própria anistia, né? Eles saíram de uma reunião de líderes aqui, só para... Não vou matar esse assunto, é que a gente vai voltar nele, mas eles saíram de uma reunião de líderes na última semana, e aí os líderes do governo falaram, não, Hugo Mota reafirmou o seu compromisso, que não vai pautar anistia ampla e restrita, não vai pautar urgência nem nada. E os líderes da oposição falando a mesma coisa, não, ele teve o seu acordo aqui, que ele vai pautar o nosso texto e tal, então... às vezes quem faz acordo com todo mundo, Andreasa, fica difícil de cumprir.